Fala, Dev! Nesse vídeo aqui, então, eu separei 4 exercícios para que a gente pratique um pouco esse nosso entendimento de como converter um problema do mundo real para o mundo computacional, como que a gente pensa ali, quais são as variáveis que a gente vai precisar, quais são os tipos que essas variáveis vão precisar ter. E aqui, então, a proposta é que a gente resolva eles junto, para que eu consiga mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o meu raciocínio, mas que vocês também tentem fazer separado, tá? E vejam como a coisa funciona para vocês, tá? Como vocês entendem cada um dos pontos. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ler o enunciado do exercício. Se necessário, eu vou passar algum tipo de instrução. E aí, partindo disso, a gente vai para a resolução do problema, certo? Então, lembrando que, logicamente, a gente está se restringindo só àquilo que a gente já viu. Então, os problemas eles não vão ser de grande complexidade, mas aqui é interessante para a gente exatamente pensar como é que a gente faz essa estruturação e essa conversão de problemas do mundo real para dentro do mundo computacional. Então, vamos lá. Primeiro problema, escrever um programa que calcule a área de um círculo dado um raio. Aqui existem poucas aplicações práticas, na verdade, que a gente consiga fazer, assim. Mas existem alguns casos quando a gente está trabalhando com o tridimensional, de modo geral, isso aqui pode ser importante, tá? Então, ele é um caso mais matemático, mas é interessante para a gente conseguir pensar aqui como as coisas vão funcionar, tá? Eu escolhi esse exemplo aqui, na verdade, porque a gente vai estar trabalhando com uma fórmula, e aí, às vezes, a gente vai pegar fórmulas de negócio, como é o caso aqui, e a gente vai ter que converter essas fórmulas para dentro do nosso código. Então, ali, a gente vai ter uma fórmula que é igual a é igual, que é a área, né? É igual a π vezes r ao quadrado. E aí, lembrando, a gente só vai usar o que a gente viu até agora, então a gente vai ter que se virar para fazer isso aí funcionar. Primeiro, então, o que eu vou precisar ter? Eu vou começar separando aqui quais são as minhas variáveis que eu vou usar. Tá? Se quiser tentar fazer, pausa o vídeo agora aqui nesse momento, tenta resolver, depois volta para a gente ver como é que eu optei por fazer a resolução. Por uma questão didática, eu vou trabalhar aqui em todos os exemplos com variáveis de apoio, tá? Para que a gente consiga ir construindo o raciocínio junto. Eu vou começar então desmembrando meu problema. Aqui, na verdade, é um pouco fácil, intuitivo, assim, de pensar o que eu vou ter, porque aqui eu vou estar trabalhando com uma fórmula. Então, quando eu estou trabalhando com fórmula, eu já meio que tenho as informações que eu preciso ali, tá? Então, eu só vou dar nome para elas. E vou ter que definir os tipos. Então, o que eu vou ter ali? Primeiro, vamos pensar aqui em português. Eu vou ter a área. Aqui, isso que está em cinza aqui embaixo é a minha IA que está sugerindo, tá? Mas eu vou desconsiderar por enquanto. Eu vou ter ali o π. Eu vou ter o raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado. Então, vamos pensar como é que eu vou representar cada uma dessas coisas e qual é o tipo que essas informações vão ter que ter. Se a gente for dar uma pesquisada lá matematicamente, supondo que eu não sei como é que isso funciona, eu vou lá e vou dar uma olhada e eu vou ver que todos eles são números com vírgula. Então aqui eu vou trabalhar com double em todos. E aqui eu vou precisar ter o... mais alguma coisa? Não. Aqui eu não preciso ter mais nada porque a minha área já é o resultado, tá? Então vamos lá. Eu vou ter um double para minha área, que eu vou chamar de área. E aí ela vai ter que ter um valor. Aqui ele está me sugerindo começar ela com 0.0. Eu vou dar uma outra área, vou dar 15 de área, tá? Poderia ser qualquer valor. Depois ali, ó, ele já está me sugerindo double P de 3.14, 15, 9. Eu vou usar só 3.14, tá? Não preciso de tanta casa de precisão. E aí aqui ele já está me sugerindo uma coisa completamente errada, né? Que é o raio. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui, eu vou usar o raio e eu vou chamar ele de 10, tá? Deixa até eu pegar aqui uma imagem de referência para a gente dar uma olhadinha. Aqui. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Só lembrando, recapitulando, ou vendo pela primeira vez, para quem nunca viu. Mas a ideia aqui é a seguinte, eu quero saber quanto é a área, quanto eu tenho de espaço aqui dentro. Então, aqui nesse caso, ele tem um diâmetro de 30 centímetros, ou seja, de borda a borda ele tem 30 centímetros. Como ele é um círculo, se eu calcular assim, ele também vai funcionar.
E o raio ele vai ser metade desse diâmetro. Então aqui nesse caso, 15 centímetros, que é exatamente o exemplo que a gente está usando. Tá? Então estou usando um raio de 15 centímetros, meu π vai ser 3,14. Para calcular a área, a gente vai aplicar essa formulazinha aqui, certo? Então vamos lá. Sim. Ali, naquele exemplo, a gente consegue ver que todos os números são double, tá? E aí um ponto que pode ser um pouco difícil para a gente resolver aqui, o maior problema desse caso aqui é que a gente vai ter o raio ao quadrado. E a gente ainda não viu como é que a gente faz um número ao quadrado. Então, como é que a gente vai resolver essa fórmula aqui? Eu vou dizer o seguinte. Aqui, na verdade, desculpa, a minha área eu não sei quanto é, tá? Vou deixar ela assim por enquanto. E aqui o meu raio é 15, ali daquele exemplo. E agora aqui eu vou calcular o meu raio. A minha área, desculpa. Aqui ele está fazendo até uma sugestão que é mais ou menos o que a gente quer. Porque a gente vai querer π vezes o raio ao quadrado. Então a única coisa que a gente precisa fazer aqui é isolar. Porque o que é um número ao quadrado? Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa do que dizer 2 vezes 2. Se eu tenho um número como 8 ao quadrado, é a mesma coisa que dizer 8 vezes 8. E assim sucessivamente, tá? Bom, 16 é 16 vezes 16. 32 é 32 e assim sucessivamente, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um número 3 aqui em cima, elevado ao 3 ao cubo, é a mesma coisa que dizer 2 vezes 2 vezes 2. Então, o que isso significa? Esse número que está aqui em cima é quantas vezes eu vou multiplicar o número que está aqui embaixo. Então, eu vou fazer 8 vezes ele mesmo 2 vezes. Aqui 2 vezes ele mesmo 3 vezes. E assim sucessivamente. Como o que eu tenho aqui na fórmula é o r elevado a 2, eu vou pegar então o meu raio e vou multiplicar por ele mesmo. E deu. Essa aqui já é a minha resposta. Já está aplicada a minha fórmula aqui de cima. Certo? Então, vamos para a próxima. A gente vai criar um programa que converte a temperatura de Celsius para Fahrenheit, que é a medida de temperatura dos Estados Unidos. A fórmula de conversão é aquela ali, então. A gente vai ter o F, que vai ser o Fahrenheit, o C, que vai ser o Celsius, vezes 9 dividido por 5, mais 32. Esses aqui são números mágicos, tá? O 9, 35 e o 32, eles são números da fórmula mesmo. São números estáticos, eles não vão mudar. Então a gente também não precisa mudar. O que a gente vai precisar fazer aqui, então? Eu só vou chamar eles por um nome melhor, tá? Para ficar mais explícito. Então a gente precisa saber quanto é o nosso Fahrenheit e quanto é o nosso Celsius. E aí eu vou converter de um para o outro. Então, vamos até pegar uma temperatura. Deixa eu pensar um pouquinho. Tá. Eu não sei quanto é que eu tenho de Fahrenheit, né? Então ele vai ser o meu próprio resultado. Então eu vou ter aqui um double Fahrenheit e eu vou ter um double Celsius. Aqui eu não vou inicializar ele, que seria a mesma coisa que dizer que ele vale 0, tá? E vamos supor que eu quero ver quanto é 36 graus. Aqui ele é um double porque poderia ser 36,5, tá? Aqui tem que ser ponto 5. Mas eu vou manter 36, só para nossa fórmula. E aí aqui ele já montou a fórmula, na verdade, pra gente, tá? Mas a ideia é exatamente essa. Eu vou ter, igual tá ali na nossa fórmula, eu vou ter a quantidade de Celsius vezes 9. Aqui, o pulo do gato era a gente conseguir se atentar que eu preciso isolar esse cara aqui para dividir por 5. Porque eu não estou dividindo 9 por 5, eu estou dividindo o resultado dessa conta por 5. Então ele precisa ser isolado. E depois, no final, eu estou somando 32. E aí aqui ele faria a conversão já pra gente. Depois aqui a gente vai fazer um programa que calcula uma média aritmética entre 3 notas digitadas pelo usuário. Então aqui vamos pensar o seguinte. Eu vou ter 3 notas. Aqui vamos pensar em uma avaliação de escola, tá? Então eu vou ter eu vou chamar todos eles eu vou tratar todos eles como double, considerando que o aluno pode tirar meio ponto em alguma questão. Então,
Então, indo aqui para a terceira questão, vamos fazer um programa que calcula a média aritmética entre 3 notas digitadas pelo usuário. Então, o que eu vou precisar ter aqui? Ele já deu um spoiler ali. Tá. O que a gente vai precisar ter aqui? Eu vou precisar ter Primeiro, eu vou precisar ter as notas. E aí, para cada nota, eu vou tratar como um double, considerando a possibilidade do usuário tirar notas quebradas, né? Então, eu vou dar meio ponto em alguma questão. Então, eu vou ter aqui um exame 1. Vou chamar eles dessa forma, tá? E aí, vou ter também exame 2 e exame 3. E aí, vamos dar uma nota aqui. Então, esse aqui, ele tirou 7 no primeiro, 6 no segundo e 3 no terceiro. Então aqui eu vou pegar as 3 notas dele, vou atribuir isso para um double, que eu preciso dar um nome, né? Vou chamar de average, que é média em inglês. E aí eu vou dizer que ela é a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3, tudo isso dividido por 3. Aqui nesse caso eu não preciso isolar, porque eu quero que ele seja feito nessa ordem mesmo, mas eu poderia aqui isolar, dizer primeiro soma tudo, depois divide por 3. Nesse caso, daria na mesma. Mas eu poderia fazer, se eu fosse fazer assim, por exemplo, 3 dividido pela soma, aí eu teria que isolar, tá? Porque ele vai fazer sempre em ordem da esquerda para a direita. Ok. Indo para o último, então, eu preciso criar um algoritmo que recebe como entrada o peso e a altura de uma pessoa e calcula o índice de massa corporal, o IMC dela. Então aqui eu vou precisar de 3 informações. Eu vou precisar... Olha, ele já está até me sugerindo aqui. Então eu só vou mudar aqui os nomes. Eu vou chamar ele de peso. E vou dizer que o peso recebe algum valor. Pode ser 80. Eu vou ter que ter a altura. A altura, 1,80. Tá ótimo. E aí o IMC vai ser exatamente isso. Então, como a gente já viu aqui na fórmula, o IMC ele é calculado dividindo o peso pela altura vezes 2. Então, aqui a altura vezes a altura, que vai ser a mesma coisa que a altura ao quadrado. E depois, a gente vai ter aqui também o peso dividindo esse resultado. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Para aqueles que não conseguiram fazer, mais uma vez, não se desesperem. A coisa acontece de uma forma gradual, é isso mesmo. O importante é acompanhar o raciocínio, conseguir entender e exercitar. Então, busquem exercícios na internet. Eu posso deixar links de referência também aqui embaixo para vocês pesquisarem mais alguns exercícios, mas busquem exercícios e busquem pensar de forma computacional no dia a dia. Então, percebam aqui que existem algumas coisas que a gente vê na nossa vida. Então, questão de notas, todo mundo estudou em algum momento, independente do nível educacional de cada um, todo mundo estudou em algum momento, tirou notas, possivelmente foi a exame, foi para recuperação, pelo menos, e sabe o quanto essa média é importante para fechar lá no final do ano. Todo mundo, em algum momento da vida, já se preocupou com o seu peso. Então, isso aqui são questões do cotidiano, de modo geral, né? Aqui o Fahrenheit já não é tanto, mas se a gente for pegar, por exemplo, alguma informação relevante para fazer um trabalho escolar, alguma coisa assim, que seja dos Estados Unidos, a gente precisa ter essa conversão. E aqui o raio é um caso mais isolado, né? Mas mesmo assim, é uma coisa interessante de se fazer. Para quem trabalha, por exemplo, com áreas tridimensionais, como é o caso da engenharia, da arquitetura, saber fazer esse tipo de cálculo é extremamente importante. Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, para uma empresa de arquitetura, a gente precisa que o nosso sistema saiba fazer isso. Isso significa que eu preciso entender como funciona? Não, eu preciso saber que a fórmula é essa aqui e como fazer o computador aplicar essa fórmula. Então aqui ele calculou. Repara que a gente colocou os números aqui, mas eu nem fiz os cálculos. Porque é irrelevante pra gente. O que eu preciso saber é isso aqui, que eu vou ter o π vezes 15 vezes 15. É isso. Quanto é 15 vezes 15? Não sei. Quanto é o π vezes o resultado de 15 vezes 15? Também não sei, mas isso é a área. Para o arquiteto isso faz sentido, para o sistema isso faz sentido. Para mim, enquanto programador, o que eu preciso saber é explicar para ele, converter essa fórmula aqui em algo que ele entenda. E isso aqui ele entende. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. E caso não tenha ficado, fique à vontade para me mandar mensagem, para perguntar. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo.